Eu lerei com os irmãos dos versos 1 até o 18, embora eu quero expor para a amada igreja nessa noite até o verso 6, sendo a vontade do Senhor continuar na semana que vem. Estamos juntos? Evangelho de João, capítulo de número 10, a partir do verso 1 diz assim a palavra do nosso Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Oremos mais um instante. Senhor, essa é a Tua santa palavra, e a nossa oração nessa noite é para que o Senhor arrebate por completo nosso pensamento, nosso sentimento, nossa vontade, pelo poder do Teu Espírito Santo. Exalte o Teu nome neste lugar através da Sua santa palavra. Ajuda-nos a ouvir a voz do Senhor, a voz do pastor das nossas almas. O Senhor Jesus é o pastor das nossas almas. É a Ele a quem nós ouvimos nessa noite, é a Ele a quem nós seguimos. Não seguimos homem algum, Pai, não seguimos liderança alguma que não o Senhor. Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Por isso, Pai amado, que o Senhor possa usar essa palavra nessa noite, que o Senhor possa usar essa exposição nessa noite para conduzir as suas ovelhas, para nos conduzir, ó Deus, de acordo com a sua vontade. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Que haja neste lugar aqui, Senhor, iluminação do Teu Espírito Santo. Pai amado, que não fique, Deus amado, longe do nosso entendimento nenhuma das vontades do Senhor contidas nesse texto, ou nenhuma da iluminação, da revelação do Senhor contida nesse texto. Pai, leva-nos à plena compreensão do significado dessas palavras. E para isso nós somos plenamente dependentes do Teu Espírito Santo, Deus amado, e peço também, aplique em nosso coração
com o poder do Teu Espírito, a Sagrada Escritura nessa noite. Nós oramos na confiança do Teu Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Esse texto que nós temos aqui do capítulo 10, Jesus vai tratar do seu próprio ministério pastoral. Ele vai nos apresentar o brilho que só o ministério pastoral de Jesus tem. Só o ministério pastoral daquele que é a luz do mundo tem. E esse texto, como eu falei para os irmãos, que vai do verso, essa porção aqui que vai do verso 1 ao 18, Jesus vai tratar disso, mas eu quero ficar com os irmãos hoje na primeira parte, que vai do verso 1 até o 6, onde Jesus apresenta uma alegoria, uma parábola que retrata a diferença do pastoreamento que Jesus realiza com as ovelhas, comparado ao pastoreamento realizado por aqueles líderes em Israel. Nós vamos enxergar aqui a diferença entre o verdadeiro pastor das ovelhas do rebanho de Deus, para o falso mestre, o falso pastor, aquele que é apenas um oportunista, nas palavras de Cristo, ladrão e salteador. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Para a gente compreender o significado dessa alegoria, dessa parábola, a gente precisa ler, interpretá-la com base no contexto em que ela está inserida. Jesus apresenta essa fala logo após o episódio do cego de nascença que é curado. Os irmãos vão lembrar, na semana passada nós expomos o capítulo 9, onde João retrata esse milagre realizado por Jesus na criação da vista ao cego. Não foi apenas a restauração da vista, porque na verdade aquele homem nasceu sem a capacidade de enxergar. E nós vimos que a realização desse milagre feito por Jesus aponta, ou é um sinal que aponta para Cristo como sendo Deus que é capaz de criar o que não existe, a luz do mundo que é capaz de trazer vista ao cego. O homem nasce sem a capacidade de ver, e o que Jesus faz é criar o que não existia. Jesus cria a capacidade daquele homem ver. Esse é o objetivo desse sinal, apontar para Cristo como esse Senhor que também é criador e que é capaz de trazer luz aos cegos. Depois que aquele homem é curado, aqueles que são próximos a ele, eles ficam espantados, ficam maravilhados com a situação, e eles passam a perguntar para aquele homem que foi curado: e o que aconteceu? Como que seus olhos se abriram? Como que isso se sucedeu? E ele proclama Jesus Cristo, e o objetivo do sinal é estabelecido, é alcançado, porque ele vai dizer assim: o homem chamado Jesus fez lodo, tocou nos meus olhos e eu agora vejo. O objetivo do sinal era realmente expressar a glória do Filho de Deus, e era isso que acontecia naquele momento. A partir do verso 13 do capítulo 9, aquele homem que foi curado passa a ser questionado pelos fariseus. Ele é levado aos fariseus, os fariseus passam a interrogá-lo acerca de como aquilo aconteceu, pedindo detalhes da história. E o que me chama a atenção no interrogatório dos fariseus, irmãos, é a cegueira quanto ao real significado da lei, a cegueira quanto aquele para quem a lei apontava Jesus Cristo, que o religioso tem. Aqueles homens, ao invés de ficarem espantados ou maravilhados com o sinal que Jesus realiza, eles ficam espantados, ficam admirados pelo fato de Jesus ter curado o homem no sábado. Mas como? Eles não vão ver Jesus, percebe a cegueira espiritual, eles não vão ver Jesus como o Filho de Deus capaz de criar o que não existe. Eles vão ver Jesus como um pecador. Ele vai dizer: está vendo? Nós falávamos que ele era pecador, transgrediu o sábado. Jesus cura, Jesus ele cria a visão, e aqueles homens, ele fez isso no sábado, é um pecador. Isso que chama atenção na fala daqueles homens, a cegueira quanto ao real significado da lei. E eles passam a interrogar então o homem que foi curado de como as coisas aconteceram. E aquele homem mais uma vez vai repetir a fala, vai dizer: olha, Jesus fez isso.
foi o homem chamado Jesus. E eles passam a perguntar: e o que você pensa dele? E o homem que foi curado vai dizer: certamente ele é o profeta, certamente ele é aquilo que ele afirma sobre si mesmo, não pode ser outra coisa. No verso 18, a partir do verso 18 do capítulo 9, os fariseus, os religiosos judeus eles não acreditam, eles desconfiam que aquele homem realmente era cego. Então eles chamam os pais daquele homem para perguntar se ele realmente nasceu cego, se ele realmente era filho deles e como ele voltou a enxergar. Traz-se os pais daquele homem e eles respondem as 3 perguntas, dizendo o seguinte: olha, realmente é o nosso filho, realmente nasceu cego, mas não pergunta como ele foi curado, porque a gente não sabe. E eles disseram o seguinte: ó, pergunta para ele tem idade para isso. E o texto, João vai dizer que eles falaram isso por medo dos judeus, porque os judeus haviam decidido o seguinte: aquele que proclamar Jesus Cristo como Cristo, como Messias, esse vai ser expulso da sinagoga, esse será expulso. Por isso eles com medo então falaram: ó, pergunta para ele. E é interessante ver que todo aquele que experimenta desse cuidado de Deus, ou que experimenta desse agir de Jesus Cristo, se torna um proclamador de Jesus Cristo, apesar das ameaças. Aquele homem simplesmente continua proclamando: foi Jesus Cristo. E os fariseus vão dizer para eles assim: olha, dê glória somente a Deus, esse homem é pecador, te curou no sábado, rapaz. Como se fizesse alguma diferença se tivesse curado no domingo. Eles continuariam rejeitando Jesus Cristo, não é? Mas você tem que dar glória a Deus, esse Jesus aí que você diz que te curou, que é profeta, é um pecador. A resposta do cego é incrível. No verso 25 do capítulo 9, ele vai dizer o seguinte: olha, se é pecador eu não sei, o que eu sei é o seguinte: eu era cego e agora eu vejo. Ele vai dizer: olha, contra fatos não há argumentos. Se Jesus é pecador eu não sei, uma coisa eu sei: olha, eu nasci cego e agora eu estou vendo, por conta desse homem. E ele continua proclamando Jesus. E por isso, e aqui começa o motivo da nossa exposição essa noite. Ele apresenta Jesus como o centro daquela situação, o centro daquele milagre, daquele sinal, o motivo pelo qual agora ele vê. E isso acende a ira dos judeus. No verso 32 do capítulo 9, a Bíblia vai dizer assim: aquele homem diz assim: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tinha aberto os olhos a um cego de nascença. No verso 33 ele vai dizer: se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ele vai dizer: olha, realmente tudo aquilo que Jesus diz acerca de si mesmo, isso só pode ser verdade. E o resultado disso é a excomungação. Ele foi excomungado, ele foi expulso da presença dos fariseus. Esse é o pano de fundo para a fala de Jesus agora. Percebe uma coisa: aquele homem é expulso da presença dos judeus. Os fariseus, os sacerdotes, os religiosos do tempo de Jesus, eles tinham a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus. Essa era a função do sacerdote. Como representante de Deus diante do povo diante de Deus, o sacerdote tinha a prerrogativa, a responsabilidade, os líderes religiosos tinham a responsabilidade de apacentar o rebanho de Deus, de cuidar do rebanho de Deus. Ao contrário disso, aquele homem, professando Jesus Cristo, vai diante dos religiosos e, ao invés de ser cuidado, ser apacentado, é expulso. O cenário aqui é o seguinte: enquanto aquele homem é expulso da presença dos religiosos, ele é buscado e é encontrado pelo Filho de Deus. Ele é rejeitado pelos religiosos, ele é rejeitado por pastores, é rejeitado por padres, é rejeitado por bispos, mas ele é buscado e encontrado pelo Filho de Deus. No verso 35 do capítulo 9 diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem?
Jesus foi ao encontro daquele que foi rejeitado. Dos versos 1 a 5 aqui, irmãos, Jesus vai apresentar uma alegoria, é uma figura de linguagem, uma espécie de parábola. E essa parábola tem um objetivo: comparar o pastoreamento realizado por Jesus com o pastoreamento realizado pelos líderes judeus. Comparar a eficácia, o poder, a sublimidade do pastoreio de Jesus com o pastoreio dos líderes judeus. Essa parábola, essa alegoria, ela vai apontar para Jesus como o verdadeiro pastor do rebanho de Deus, ao contrário dos religiosos que, nas palavras de Cristo, eram ladrões e salteadores, que buscavam apenas se servir das ovelhas. Eles não buscavam servir ou cuidar. Essa vai ser uma das principais diferenças que nós vamos enxergar aqui. Jesus vai se apresentar como o bom pastor, e a característica do bom pastor é que ele entrega, que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se esvazia, ele se humilha para servir como salvador das suas ovelhas. Ao contrário dos religiosos do seu tempo, que ao invés de servir a ovelha, estava sendo servido delas, estava se servindo dela. Ao invés de suprir a necessidade da ovelha, estava definhando a ovelha, definhando o rebanho de Deus com sanguessugas do povo de Deus. Isso já abre os nossos olhos para alguma coisa que não é diferente dos nossos dias. Homens que se apresentam como pastor, homens que se apresentam como líderes do rebanho de Deus, mas que não fazem algo a não ser, não fazem nada a não ser agir como sanguessuga, como vigaristas no meio do povo de Deus, usufruindo, sendo servido ao invés de servir a igreja. Uma coisa que a gente já pode aplicar com isso aqui: Jesus vai se apresentar como um verdadeiro pastor, que vem servir, que vem suprir o rebanho de Deus. Agora, olha comigo para alguns símbolos dessa alegoria. Essa parábola, Jesus vai apresentar a porta, dizendo que existe uma porta do aprisco. O próprio aprisco, ele vai apresentar como símbolo o rebanho das ovelhas. Ele vai apresentar os ladrões e salteadores, que também vai serem chamados de estranhos aqui, e também outro símbolo que é o próprio pastor. E ao longo da exposição, na explicação que nós vamos ver na semana que vem, Jesus explica esses símbolos. Ele vai dizer que a porta da ovelha é Ele. No verso 7 ele diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta dessa alegoria que nós estamos enxergando aqui. Um outro símbolo é o aprisco. Esse aprisco aqui é Israel. Olha o verso 16 comigo: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Esse aprisco aqui é Israel. E Jesus vai dizer aqui o seguinte: olha, ainda há ovelhas que não são desse aprisco, que eu vou reunir. Jesus está apontando aqui para a ideia de que os gentios farão partes do povo de Deus. O aprisco aqui é Israel, mas ele terá um aprisco composto por todos os eleitos. Esse é o significado desse símbolo. Um outro símbolo aqui são os rebanhos, que é o rebanho às ovelhas. Aquelas ovelhas compunham o aprisco de Israel, mas esse rebanho é a totalidade dos eleitos, a totalidade daqueles por quem Jesus entregará a sua própria vida, a igreja de Deus. E obviamente nos sobra aqui para avaliar mais dois símbolos: os ladrões e salteadores são os religiosos judeus, também chamados de estranhos por Jesus aqui nessa parábola. E por fim,
Jesus é o pastor. O último símbolo que a gente vai avaliar. Jesus é o pastor das ovelhas. Agora, olha comigo já a exposição do texto a partir do verso 1. Esse texto que está aqui diante dos nossos olhos, irmãos, nos apresenta o sublime ministério pastoral de Jesus Cristo. Jesus como o pastor do rebanho de Deus. Isso é sublime. E ele vai mostrar que o ministério de Cristo é sublime, em primeiro momento, olhando aqui no verso 1, porque Jesus é a chave para nós diferenciarmos os falsos pastores. Jesus é a chave para nós identificarmos os falsos mestres, o falso ensino. Olha comigo o verso 1. Em verdade, vos digo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Através de Jesus é a chave para nós identificarmos o falso mestre, o falso ensino, o falso pastor, o ladrão e salteador. Porque ele vai dizer o seguinte: o que não entra pela porta. É importante a gente entender aqui que Jesus está se referindo aos fariseus. Ele está falando para os fariseus. Os fariseus aqui são alvos, aqueles homens que têm a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus, é que são alvos dessa fala. Jesus olha para aqueles homens e diz: o que não entra pela porta é ladrão e salteador. O que não entra pela porta não é verdadeiro pastor. A tarefa, como eu já disse, do religioso do tempo de Jesus é apacentar o povo de Deus com uma responsabilidade que todo aquele que se coloca diante do povo de Deus precisa ter. Vou repetir: a responsabilidade daqueles homens para serem fiéis ao seu ministério, eles se colocavam como homens a serviço de Deus. Judeus, fariseus, sacerdotes do tempo de Jesus se colocavam diante do povo como homens a serviço do Eterno, representante de Deus, pastor do rebanho de Deus. O ministério, a tarefa principal daqueles homens era servir o povo, apontando, direcionando, conduzindo o povo para o verdadeiro pastor, para o bom pastor. A tarefa daqueles homens era conduzir o povo a Jesus Cristo. Toda a Escritura diz respeito a Ele. Eles se colocam como sendo homens a serviço de Deus, que ao invés de cumprir com aquele que é o propósito eterno de Deus, que é revelar, conduzir o seu povo ao Filho dele, eles estavam rejeitando o único que é capaz de apacentar o povo de Deus. Aqueles judeus, aqueles religiosos do tempo de Jesus estavam rejeitando Jesus. Por isso Jesus vai dizer: olha o seguinte: o que não entra pela porta é ladrão e salteador. Vocês estão, Jesus falando para aqueles homens, se colocando diante do povo de meu Pai, se colocando diante do meu rebanho, se dizendo como condutores do meu povo, mas são ladrões e salteadores porque me rejeitam. Com isso aqui, Jesus nos dá a chave para identificarmos um falso líder segundo o coração de Deus, ou para identificarmos um falso mestre, um falso pastor. Um verdadeiro pastor tem Cristo como tema central de seu ministério, de sua ministração.
Por isso que ainda no verso 1, Jesus vai dizer o seguinte: o que não entra pela porta, ele é a porta, o que não acessa o povo através de Jesus, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas ao invés de Jesus ser o ponto principal, ao invés de Jesus ser o assunto principal, ao invés de Jesus ser o alvo principal, sobe por outra parte. Para ajudar a entender aqui, o aprisco é uma espécie, também traduzido por curral em algumas versões, literalmente era um local fechado com pedras, sem cobertura, e só tinha uma porta de entrada, uma porta pesada, e as ovelhas entravam por ali, e havia um porteiro que cuidava dessas ovelhas, que cuidava dessa porta, e por ser um muro de pedra, sem cobertura e com uma única porta, o pastor acessava as ovelhas pela porta. O ladrão, que é aquele que se aposta do que não é seu, o salteador, que é aquele que se aposta do que não é seu, com o uso da violência, para ter acesso deveria entrar por outro lugar. Então essa é a imagem que Jesus traz para ilustrar aqueles homens. Mas o que sobe por outra parte, essa expressão nos ajuda podemos interpretar se nós pensarmos da seguinte forma: Jesus é o ápice da revelação das Escrituras. Jesus é o tema central a qual Deus conduz toda a história. Como alguém se coloca a serviço de Deus, não tendo Jesus como o ponto central da sua vida, ou como alvo principal do seu serviço, ministério, da sua própria vida? Jesus está nos dando uma chave aqui para nós identificarmos um falso mestre. Jesus está nos dando aqui uma chave para nós identificarmos um ladrão e salteador. Todo homem cujo Cristo não é o tema central da sua mensagem, cujo Cristo não é o ponto central da sua vida, que Cristo ocupe algum lugar secundário, esse é, nas palavras do próprio Cristo, ladrão e salteador. Todo aquele que entra por outra parte, ou seja, todo aquele que busca o reino de Deus, aquele que busca o acesso ao aprisco do pastor, do Senhor, que não por Jesus Cristo, que Jesus Cristo não é a porta de entrada e não é o único caminho. Todo aquele que tem uma outra opção que não Cristo é ladrão e salteador. O objetivo dos judeus deveria ser de conduzir as ovelhas a Jesus, mas subiam por outra parte. Eram ladrões e salteadores. Eles se apossaram das ovelhas de Deus no uso da violência. É essa figura que Jesus quer conduzir aqueles homens. Vocês se colocarem em uma posição que o meu Pai não colocou vocês. Ladrões, salteadores que buscam se servir da ovelha e não servi-la. Mas ninguém chega a um lugar que não conhece. Aqueles homens não conheciam o Deus o qual eles diziam servir. Aqueles homens não conheciam a porta das ovelhas. Aqueles homens não conheciam Jesus Cristo. Todo homem que se diz liderança para o povo de Deus e não tem Cristo como sendo o ponto principal da sua vida, não é digno de ser ouvido. Nós vamos ver aqui que a ovelha reconhece a voz do pastor. E infelizmente nos nossos dias muitos homens apostam de um texto como esse para se colocar em um lugar que Deus nunca os colocou, para se colocar numa condição de superioridade ao rebanho de Deus. Irmãos, a voz a qual a ovelha ouve, a voz a qual a ovelha segue, não é a voz do pregador,
não é a voz do pastor da igreja local, a voz a qual a igreja é atraída, é alcançada e segue, é a voz do Supremo Pastor. Muitos usam isso aqui para exercer poder, governo sobre a vida dos homens. A voz a qual a igreja não resiste, a voz a qual a ovelha segue, é a voz do Supremo Pastor, e esse é Jesus Cristo. O dia em que Cristo deixar de ser o tema central da minha voz, o dia em que Cristo deixar de ser o ponto central do todo o exercício dessa igreja, saia daqui. O dia em que Cristo deixar de ser o ponto central desse púlpito, você não tem obrigação nenhuma de ficar aqui. Mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. O ladrão é aquele que não entra pela porta. Ele não entra pela porta porque ele não tem intimidade com Jesus. Nenhum homem que sem intimidade com o Filho de Deus é digno de estar diante do povo de Deus dando direção para eles. Não é íntimo de Jesus. Não entra, o ladrão não entra pela porta. Esse não tem Jesus como a primazia do seu ensino. Hoje nós temos igrejas, nós temos lideranças em que, infelizmente, Jesus se torna um assunto raro. Infelizmente, Jesus, ele ocupa o lugar do término da oração. Sabe o que é isso? Um culto inteiro em que o culto voltado para os homens, um culto preparado por homens, para entreter homens, para iludir homens, para animar homens, e Jesus ocupa o lugar de ponto final da oração. Sabe aquela em nome de Jesus? Não passa disso. Ladrão e salteador é todo aquele cujo Cristo não é o ponto central do seu ministério. Por isso que Jesus, é sublime o ministério pastoral de Jesus, porque ele abre os seus olhos para identificar um falso mestre, um falso ensino. Isso aqui era um cuidado extremo dos apóstolos no seu tempo. Alertar a igreja contra os falsos mestres. Continuando aqui, é sublime o ministério pastoral de Jesus, porque ele é a única possibilidade de estabelecimento do rebanho de Deus. Ele é a única possibilidade de haver rebanho. Entenda uma coisa: sem Jesus não há rebanho. Sem Jesus nós podemos ter talvez um centro de confraternização. Sem Jesus nós podemos ter aqui uma escola de boas maneiras, nós podemos ter aqui um lugar de evento, um centro de eventos. Sem Jesus não há rebanho. Por quê? Nessa parábola Jesus é tanto a porta quanto o pastor. E ele diz no verso 2 assim: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O que é isso? É impossível ser parte do rebanho sem passar por ele. Ele é a porta do aprisco. É impossível ser rebanho de Deus a parte de Jesus Cristo. Não, irmãos, se existe uma característica do cristianismo, é que ele é sim exclusivista. Jesus é a porta. Ele não se coloca como mais uma opção para os homens. Jesus se coloca como a única opção para os homens. Ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Não sou mais uma opção a qual você escolhe. João 14:6, esse mesmo texto, nesse mesmo livro, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqui ele vai dizer que ele veio para os seus o rejeitaram, mas todos quantos o receberem tiveram o poder, têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Não existe paternidade divina sem Jesus Cristo.
Não existe filhos de Deus, não há rebanho sem Jesus. Sim, é exclusividade, porque Ele é a porta do aprisco, Ele é o pastor das ovelhas. No Antigo Testamento, principalmente talvez o salmo mais conhecido do mundo, o salmo de número 23, apresenta o Senhor como pastor. Até então, muitos nomes eram usados para se referir a Deus: Deus como um general dos exércitos, Deus como resgatador, libertador, porque eram as experiências que o povo de Israel tinha com Deus. O Deus que resgata, o Deus que cria, o Deus que vence as batalhas. Davi apresenta um Deus que é pastor, um Deus que está próximo, um Deus que cuida intimamente daqueles que lhe pertencem. Aquele Salmo 23 nos traz a ideia de que Deus supre intimamente, próximo, todo aquele que pertence a Ele. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele supre as minhas necessidades. O Senhor é meu pastor, me faz caminhar, me faz repousar em pastos verdejantes, me conduz para as águas tranquilas. Deus é o pastor que promove paz na vida de todo aquele que é dele, de todo aquele que pertence a Ele. Mas o mesmo Deus que promove paz, o mesmo Deus que cuida enquanto que está próximo, promovendo os dias bons, é o Deus que está junto de nós quando os dias são de vale da sombra da morte. Verso 4 do capítulo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O motivo pela tranquilidade da ovelha, ainda em que a vida é de caos, o motivo da tranquilidade e da paz da ovelha, ainda quando a situação é de desespero, não é por recursos que ela encontra em si mesma, mas é pelo pastor que cuida, é pelo fato de saber que Ele é o meu pastor e está comigo. É nesse entendimento que Davi nos leva. E esse texto de pastor agora está sendo aplicado sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo dizendo que Ele, primeiro, não há rebanho de Deus sem Jesus Cristo. Ele é a porta das ovelhas. Você não entrará lá sem Ele. Portanto, irmão, não fique triste se você perder tudo que tem, mas entre em desespero se você perder o pastor das ovelhas. Ninguém entrará lá sem Ele. Ele é a porta, e Ele é o pastor que cuida, que supre intimamente da necessidade da sua ovelha. O que se aplicou a Deus no Antigo Testamento como pastor, se aplica ao seu filho aqui como pastor das ovelhas. Ele é o que sustenta as suas ovelhas. Tudo subsiste nele, a sua vida subsiste nele. Você respira pelo cuidado dele. Entende isso? O seu coração vai parar de bater no dia em que ele quiser. Entende uma coisa? Ele não apenas sabe, mas pela sua eterna provisão, Ele determinou o dia em que seu coração baterá pela última vez. Você está completamente rendidos nas mãos desse pastor. Por isso que ele não pode ocupar um segundo lugar nesse culto. Tudo aqui deve ser para Ele. Minha vida deve ser para Ele. Ele deve ser central. Terceira coisa que nós podemos ver aqui é que o ministério pastoral de Jesus é sublime, porque o seu rebanho ele é atraído e é conduzido pela sua voz. O rebanho de Jesus é atraído pela voz dele e é conduzido pela liderança dele. É isso que nós vemos nos versos 3 e 4, quando diz assim, Jesus dizendo dentro ainda da parábola: para o pastor das ovelhas, o porteiro abre.
as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. No verso 4 ele vai continuar: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, todas as que são dele, ele vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. O ministério pastoral de Jesus é sublime, porque é a voz dele que atrai as ovelhas. Não existe outra voz que te atrai. Irmãos, nós nos revelamos como ovelha desse pastor quando a sua voz é suficiente para que nós o sigamos. Nós nos revelamos como ovelhas desse pastor quando nada mais nos atrai do que a sua voz. Podemos dar inúmeros entretenimentos para você, mas só a voz do pastor pode te conduzir para a eternidade. Abrindo um parênteses aqui, uma vez eu ouvi de um pastor, enquanto eles estavam buscando uma possibilidade de aumentar a frequência na igreja. Nessa conversa o pastor estava dizendo o seguinte: não, acho que o melhor meio de aumentar o número de fiéis na igreja é nós fazermos um culto feliz. O dia do culto feliz, vamos fazer o povo sorrir, porque se dermos um culto feliz, o povo vem. O culto é para quem? Pronto, primeiro erro está aí. Vamos fazer um culto feliz para o povo vir. Porque a Bíblia diz, Paulo diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Esqueceu paz e justiça, só lembrou da alegria. Está vendo? Nós temos que pregar de uma forma que alegre a igreja. Nós temos que tocar canções que alegrem a igreja. Bom, então o culto é para o povo agora, não é mais para Deus. Porque se nós fizermos isso, se nós criarmos entretenimento, o povo vem. Jesus está dizendo o seguinte: as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Elas são guiadas por essa voz, elas são atraídas por essa voz, elas são nutridas, alimentadas por essa voz. Irmãos, nada que nós façamos aqui pode impactar a sua vida tanto quanto a exposição da Sagrada Escritura. Porque é somente nela que você tem acesso à voz do pastor da sua alma. É somente nela que você pode ser conduzido pela voz do seu pastor. Por isso, aquilo que eu estiver dizendo, se você encontrar na Escritura, abrace, ame, porque vem da parte de Deus. Se o que sair desse púlpito você não encontra na palavra, desconsidera e me perdoa. É a voz dele que nos conduz. Ela é sublime, porque ela nos atrai e nos conduz. Jesus é íntimo das suas ovelhas. Essa é a diferença do verdadeiro pastor. Quando ele diz assim no verso 3: ouvem a sua voz, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome. O ministério pastoral de Jesus é incrível porque ele é íntimo de todas as ovelhas que pertencem a ele. Entende agora uma coisa: essa intimidade a qual Jesus tem contigo, irmão, em primeira instância ela é unilateral. O que significa isso? Jesus Cristo não é íntimo de você porque você quis. Jesus Cristo não te conhece porque você pagou o preço. Jesus Cristo não te conhece porque você foi capaz de atraí-lo. Em primeira instância, essa intimidade é unilateral, parte dele. Ele se tornou íntimo de você antes mesmo de você o conhecer. Ele se tornou íntimo de você no tempo em que você ainda o rejeitava. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome. Eu quero mostrar um texto para você que nos remete a essa intimidade tão incrível. Efésios capítulo 1. Vai lá comigo rapidamente. Efésios no capítulo de número 1.
magnífico isso aqui. As ovelhas ouvem a sua voz e ele as chama pelo próprio nome. Isso aqui não é outra coisa senão revelar a intimidade que o pastor de nossas almas tem conosco. Veja quando ele se tornou íntimo de você e veja se nesse momento você poderia contribuir de alguma forma. Efésios capítulo de número 1, eu vou ler a partir do verso 3. Quem está comigo? Então preste muita atenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoração de filhos, por meio dele, de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Perceba uma coisa: Jesus é tudo, irmão. É por meio dele, é para ele, é por causa dele. Essa intimidade com a qual Deus te olhou, essa intimidade com a qual, esse amor que Deus disponibilizou para mim e para você, foi num momento em que você e eu não tínhamos a mínima capacidade de contribuir com algo. Não foi antes da sua existência, foi antes da existência do próprio mundo. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu em Cristo Jesus. Jesus é o local da eleição da igreja do Senhor, em Cristo Jesus. E não apenas isso, Deus em Cristo Jesus estabelece o nosso destino antes mesmo que nós o desejássemos. Nos predestinou, verso 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo te chama pelo nome, porque no coração de Deus, irmão, guarda isso. Eu não sei se isso aqui não queima o teu coração numa noite como essa. Ó, presta bem atenção. Olha aqui para mim. Jesus Cristo chama suas ovelhas pelo nome, porque elas passaram a habitar no coração dele, antes mesmo da criação do mundo. Jesus resolveu, ver se isso não é a mais pura definição de um amor incondicional. Jesus resolveu disponibilizar do seu amor, atrair aqueles a quem ele ama. Jesus resolveu ter para ele, antes mesmo da sua existência, todas as suas ovelhas. E todas as suas ovelhas chegarão, elas ouvirão a voz do seu pastor, porque elas pertencem a ele. Nenhum daqueles que foram estabelecidos como íntimos do Senhor antes da fundação do mundo, nenhum desses vão se perder, ou se perderá. Dizer que um crente verdadeiro pode deixar de ser salvo é dizer que esse pastor aqui é furado. Se o teu pastor sou eu, aí sim, você pode correr o sério risco de se ficar pelo caminho. Se o teu pastor for qualquer outro comedor de arroz e feijão como eu e você corre realmente o sério risco de ficar pelo caminho. Mas se o teu pastor for aquele que te amou antes da fundação do mundo, se o teu pastor for aquele que te chama pelo nome, se o teu pastor for o Filho de Deus, o Messias prometido, Jesus Cristo, você jamais ficará pelo caminho, porque todos os que são dele são guardados por ele. Ele conhece pelo nome, ele chama pelo nome. Dizer que um crente verdadeiro pode perder sua salvação, irmãos, é dizer que esse pastor aqui não está com nada. Volta comigo para o capítulo 10 para nós encerrarmos, caminharmos para o fim. Mais 2 pontos que eu quero mostrar para os irmãos aqui é que depois de Jesus apontar para a eficácia do seu ministério, para a eficácia do seu amor e do seu cuidado com as ovelhas, ele aponta para a ineficácia da religião. Ele aponta para a ineficácia do falso mestre.
do falso pastor ou do ladrão e salteador. Olha o verso 5. Mas, esse mas aqui vai dizer o seguinte: olha, tudo aquilo que eu disse acerca de mim até agora não se aplica a vocês. Jesus dizendo para os judeus: tudo aquilo que eu disse a meu respeito sobre fidelidade a Deus, sobre fidelidade no serviço com o cuidado das ovelhas, não se aplica a vocês. Eu vim para dar a minha vida em favor das ovelhas, vocês vieram para chupinhar, vocês vieram para tomar posse das ovelhas que não são de vocês, vocês vieram para se servirem dela. Mas, verso 5: de modo nenhum seguirão o estranho. As ovelhas não seguirão o falso mestre. As ovelhas de Cristo não seguirão falsos mestres. A ovelha de Cristo não seguirá um falso ensino, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Isso aqui mostra a ineficácia da religião. Jesus está falando com homens professores da lei, ensinavam a lei para o povo. Jesus está falando com pastores, com bispos, padres, pseudo-apóstolos, porque hoje tem os falsos apóstolos, né? Então Jesus está falando com os pseudo-apóstolos, dizendo o seguinte: olha, se a sua voz, se o seu ensino não for a declaração fiel do meu ensino, minhas ovelhas não te seguirão. A ovelha de Cristo não vai após um estranho, porque ela não reconhece a sua voz. Irmãos, entenda uma coisa: o falso ensino só tem uma utilidade. Os falsos mestres têm uma utilidade. Guarda isso aqui. A falsa doutrina, o falso mestre, o falso ensino, aquele que não aponta para Cristo no seu ministério, no seu serviço, tem uma utilidade: manter as vendas nos olhos de todos aqueles que caminham para a perdição eterna. A eficácia do falso ensino é te manter cego. A eficácia do falso ensino é manter a venda nos seus olhos enquanto você caminha rumo à perdição eterna. Porque eles não apontam para Jesus, eles não apontam para o Cordeiro de Deus, eles não apontam para o único que é digno de adoração. Cristo não é o tema central de sua mensagem. A eficácia do falso ensino é te conduzir para o inferno. Por isso que as ovelhas de Cristo não seguem. Quer saber se você tem sido ovelha de Cristo? É a voz dele que te conduz, não é a opinião do vizinho incrédulo, não é a opinião do último especialista acerca do comportamento humano. É o que o seu pastor te diz. O seu pastor te diz. Por isso, abre um parênteses aqui, irmãos. Ore por esse comedor de arroz e feijão que está diante de você, para que eu nunca aparte do meu coração e da minha mente a primazia das palavras de Cristo. No dia que isso acontecer, deixa eu te dar um conselho: fuja de mim. Se por acaso em algum momento a Escritura, a palavra do pastor Jesus Cristo, não for aquilo que encharca o conteúdo da minha pregação, deixa eu te dar um conselho: fuja de mim. Fuja de todo aquele que tem a prepotência de pregar qualquer outro assunto senão Jesus Cristo. Porque a fé vem por ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Jesus Cristo. Não há rebanho sem Jesus, não há filho de Deus sem Jesus, não há fé sem Jesus Cristo. Que Deus nos livre de pregarmos qualquer outra coisa em primeiro lugar que não o pastor das nossas almas. E eu concluo com você no verso 6.
O verso 6 mostra a inabilidade natural do homem morto espiritual. A inabilidade natural daquele que não é íntimo de Jesus Cristo. No verso 6, João vai dizer o seguinte: Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Aqui João vai mostrar que Jesus explica, aliás, Jesus propõe uma parábola para aqueles que se diziam homens de Deus, aqueles que se diziam condutores do rebanho de Deus, e eles não entendem nada. Eu quero expor só uma palavra: não compreenderam. Essa palavra que é fundamental para nós entendermos o significado disso. A palavra grega aqui é um entendimento pela experiência íntima. É a mesma palavra que Jesus usa no versículo 27, quando ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse conhecer aqui é um conhecimento de intimidade. Ele está dizendo o seguinte: aqueles homens não conheceram o sentido da parábola. Eles não eram ovelhas de Jesus Cristo, porque as ovelhas de Jesus Cristo conhecem intimamente a voz do seu pastor. Isso fica então aqui uma repreensão clara para nós. Se a voz do nosso pastor, se a voz do mestre não tem ocupado no meu e no seu coração um lugar de primazia, se nós não somos conduzidos por ela, irmãos, isso é um sério indício de que nós temos um outro pastor. Isso é um sério indício que talvez o nosso pastor tenha sido salteadores e ladrões. Isso é um sério indício de que não somos ovelhas do pastor Jesus Cristo. Porque toda ovelha do pastor Jesus Cristo é conduzida pela sua voz. A palavra dele a conduz, ela é direcionada por ele. Em meio a tantas vozes que nós temos na nossa sociedade hoje, em meio a tantas opiniões, em meio a tantos especialistas, né? Em era de rede social que tem brasileiro, tem especialista para tudo. No último ano o Brasil se manifestou como especialistas em política, especialista em economia, principalmente no Facebook. O Facebook está cheio de especialistas, né? É especialista em comportamento, é especialista em nutrição, é especialista em tudo. Facebook tem essas coisas, né? A rede social tem essas coisas. No meio a tantas vozes, o conselho da Sagrada Escritura estejamos atentos à voz do nosso pastor. Estejamos atentos à voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos leva a reconhecer um falso mestre. E o falso mestre não tem Cristo como o assunto central de seu ensino. Ele nos conduz firmes até a eternidade, porque ele nos amou antes que nós pudéssemos amá-lo, e ele é fiel para permanecer esse amor em nós rumo à eternidade. Ele nos livra dos laços mortais do engano.